Lula assinou uma medida provisória que pode destruir ou não, talvez salvar o país, depende do seu ponto de vista, porque talvez você que tem investimentos fora, você que tem um patrimônio um pouco maior, você pode passar, pode não, né? Você deve ser mais tributado daqui pra frente. Porém, temos também contrapartidas, então tem uma coisa muito louca acontecendo, é bom você assistir esse vídeo até o final para você entender, porque aqui você é uma pessoa esclarecida, você vai chegar nas rodas de conversa e você vai saber o que você tá falando, tá? Então, fica no vídeo comigo até o final. E antes de mais nada, não deixa de clicar no botão de curtir, tá? Porque isso aqui é o que incentiva o trabalho aqui a ser feito no Grupo Primo. Você tem um monte de gente trabalhando para que esse vídeo chegue até você e vocês não param de me cobrar para fazer esse vídeo. Então olha aí, ó, eu tava vindo no caminho, vocês me cobrando, Thiago, e aí, já fez o vídeo? Ontem eu lá na piscina, Thiago, já fez o vídeo? E eu lá, enfim, fazendo todas essas promessas e o vídeo está aqui. Vamos lá. Então, e se eu te disser que você tem um sócio de peso e que já recebe uma parte de absolutamente tudo que você faz através do imposto sobre consumo, imposto sobre o imóvel, imposto diretamente sobre a sua renda, imposto sobre o veículo, imposto sobre a contribuição previdenciária, imposto sobre bens e serviços, imposto sobre educação, saúde, infraestrutura, imposto sobre energia e ainda quer aumentar um pouquinho mais a parte dos investimentos que você faz internacionalmente? Como você se sentiria? Porque é exatamente isso. O governo, que é o nosso maior sócio, acabou de assinar essa medida provisória que quer taxar aplicações financeiras no exterior. Se não bastasse você que investe na bolsa ter que pagar de alguma forma imposto de renda e IOF, agora pode ser que você tenha um novo imposto em investimentos no exterior. Olha que coisa. Esse vídeo vai ser separado então em 4 partes. Primeiro, o que é essa medida provisória? Segundo, como ela vai funcionar? Terceiro, o que mudou no imposto sobre os dividendos, os dividendos, o nosso segundo salário, aquela coisa toda, e o que isso impacta no seu bolso e nos nossos investimentos. Então o vídeo vai ser separado em 4 partes. Primeiro então, o que é essa medida provisória? Nesse último domingo, dia 30, o presidente Lula fez um pronunciamento em rede nacional e ele anunciou basicamente 2 grandes medidas, tá bom? Uma delas, que é a primeira, o core disso tudo, é o aumento do salário mínimo. Olha que interessante, tá? Antes o valor era R$ 1.302, o salário mínimo, e agora o salário mínimo está em R$ 1.320. Então tivemos um aumento de R$ 18 em relação ao valor antigo e o novo mínimo já começou a valer a partir do 1º de maio, que já aconteceu. Tá? Alguns de vocês pensam, mas R$ 18 é muito pouco dinheiro. Quando você pensa nessa escala nacional, no Brasil que é tão gigantesco, isso não é pouco dinheiro, o impacto é muito grande nas nossas contas. Mas junto disso, a gente teve o aumento do teto na isenção do imposto de renda. Então, quanto mais você ganha, mais imposto você paga em percentual disso daqui. Só que até um certo limite você era isento. Então, a faixa de isenção do imposto de renda era de R$ 1.903,98. Se você ganhasse R$ 2.000 por mês, R$ 2.200, R$ 2.300, você já pagaria imposto. Agora o que aconteceu? Foi aumentada a faixa de isenção para R$ 2.640. Então, quem ganha até R$ 2.640 não vai pagar imposto. Então, você que ganha menos que isso, você pode ficar um pouco mais feliz que você vai ter um sócio um pouco menos alvoroçado, interessado ali no seu patrimônio, até você chegar pelo menos numa renda superior a essa. E além disso, o Lula ainda se comprometeu a elevar a faixa de isenção até 5 mil até o final do mandato dele. Então até 5 mil de renda, ele diz que você não vai pagar esse imposto. A projeção do governo é que 13,7 milhões de contribuintes sejam contemplados com a nova isenção. E até aqui é tudo ótimo, né? Imagina, você está aqui, 13 milhões de pessoas, não pago mais imposto. Mas tem um pequeno problema. Não existe almoço grátis. Porque se tem uma grana, e a gente vive no momento, Brasil, onde a gente precisa arrecadar mais dinheiro, de alguma forma, a gente, ou pelo menos gerenciar melhor os recursos, mas a gente vive um problema. A gente fala muito de déficit, etc. E aí a gente tem um problema aqui. Se eu vou arrecadar menos dinheiro, porque mais gente vai deixar de pagar imposto, de algum lugar esse negócio precisa sair. E aí, segundo o relatório anual feito pelo próprio governo federal, só em 2022, o governo arrecadou 176 bilhões de reais com o IRRF, que seriam os rendimentos do trabalho. Nada mais é do que o imposto de renda retido na fonte. E aí quando eu venho aqui, olha só, 176 bilhões, No ano anterior, 162 bilhões. Então se o governo arrecada tantos bilhões com esse imposto de renda, será que ele consegue isentar milhares de trabalhadores brasileiros sem gerar nenhuma consequência? Bom, é óbvio que eu gostaria que isso fosse verdade, mas tem sempre a contrapartida. E segundo a XP, essa possível isenção de quem recebe até R$ 5 mil acarretaria
resultaria em perdas de arrecadação entre 423 bilhões e 631 bilhões de reais. Então, esse dinheiro seria basicamente a projeção que o país deixaria de arrecadar se isso acontecesse. É muita grana. Bom, quem vai pagar a conta? Alguém vai ter que pagar a conta. Sempre alguém tem que pagar a conta. E aí eu já vou te dizer um negócio que é uma opinião pessoal aqui, tá? Quem que geralmente paga a conta? Todo mundo geralmente quer que o rico pague a conta. No final das contas, quem vai pagar a conta é o pobre. É sempre assim. Geralmente, as medidas populistas acabam trazendo esse tipo de coisa, mas depois a gente entra nesse assunto, tá? Em tese, quem vai pagar a conta? Os investidores. Pelo menos esse é o plano, tá? Para compensar a perda da arrecadação com essa nova isenção, o governo já incluiu na medida provisória assinada no domingo a tributação de algumas coisinhas. Rendimentos recebidos no exterior por meio de aplicações financeiras, entidades controladas e trusts, são fundos usados para administrar quantias de terceiros em comum em paraísos fiscais. Ou seja, o que vai ser tributado? Rendimentos recebidos no exterior por meio de aplicações financeiras. Parte 2. Como que a medida provisória vai funcionar? Então você deve estar pensando, recentemente teve tanta coisa maluca acontecendo no Brasil e no mundo, porque teve crise no setor de varejo, com as lojas americanas passando perrengue, teve crise no setor elétrico, com a Light lá no Rio de Janeiro, a gente teve empresas como a Portocred e a BRK Financeira quebrando, a gente teve bancos médios e grandes passando perrengues, né? Credit Suisse, caraca, que triste essa notícia, né? Vários outros, enfim, quebrando também nos Estados Unidos. E aí o que a gente pensa? Se o Brasil está em crise, se o Brasil passa por tantos problemas, são tantos desafios, vamos diversificar nosso capital. Vamos colocar um pouquinho do nosso capital fora do Brasil, porque sabe-se lá o que vai acontecer aqui. E aí o que a gente pensa? Poxa, vamos colocar uma grana no exterior, vamos diversificar nossos investimentos em boas empresas, vamos começar a receber dividendo em dólar também. E aí você acorda com essa notícia. O governo tributa investimento no exterior para compensar correção na tabela do imposto de renda. E aí, antes de você se desesperar e dizer que é o fim dos investimentos internacionais, calma que não é tão simples assim, tem muita complexidade. Qual que é o funcionamento? Segundo o governo, vão ser criadas 3 faixas diferentes de cobranças para esse novo imposto. 3 faixas. A primeira delas vai ser a faixa de 22,5% de imposto. Essa faixa serve para os rendimentos acima de 50 mil reais. Se você tem rendimentos acima de 50 mil reais, você está na tabela de 22,5% de imposto. Você tem a tabela de 15% de imposto sobre os rendimentos que ficarem entre 6 mil e 50 mil reais. E você tem a isenção, que são para os valores abaixo de 6 mil reais. Então, inicialmente, você tem 3 tabelas aqui criadas. O que mudou no imposto sobre os dividendos? Bom, algumas informações não estão claras ainda no Diário da União, né? Tem um link na descrição para quem quiser se aprofundar, mas essa é a minha interpretação, não necessariamente da Receita. Então eu conversei com várias pessoas, peguei um pouco do que eu acredito, estou trazendo um pouco da nossa interpretação. Essas informações podem mudar nos próximos meses, já que muita coisa ainda vai ser votada, e aí eu venho atualizar vocês aqui como eu sempre faço. Então vamos lá, investimentos diretamente no exterior, que é você mandar uma grana lá para fora. Como que era antes? Você tinha que pagar imposto seguindo a tabela de imposto de renda, mas existe um acordo de reciprocidade entre o Brasil e os Estados Unidos que tirava a obrigatoriedade de você pagar imposto sobre os dividendos gringos, os dividendos que são pagos lá. Então você investia numa ação lá, recebia dividendos, você não precisava pagar lá, né, esse imposto, já que os americanos cobram 30% na fonte, que é uma porcentagem maior que os 27,5% do nosso imposto. Agora, aparentemente, vai mudar um pouquinho. Então, como que deve ficar? Os rendimentos, que são dividendos e lucro, né, ganho de capital, vão ser taxados também no Brasil, conforme as 3 faixas. 0%, né, até 6 mil anuais, 15% acima de 6 mil até 50 mil anuais e 22,5% acima de 50 mil. Ou seja, ao que parece, você vai pagar 2 vezes esse imposto. E isso daqui tem um efeito catastrófico. Agora, e se você investir através de BDRs, que é geralmente como eu invisto, por exemplo, a maior parte dos recursos públicos que vocês veem, o BDR é um recibo, né? Então eu compro o BDR de Apple, então eu compro BDR de Disney, né? De Netflix, de bancos, de Google, de uma série de empresas que vocês veem eu investindo publicamente. E como que era antes, né? Você tinha 2 impostos. Imposto nos dividendos nos Estados Unidos, então o investidor já recebe com a dedução dos impostos, sem precisar se preocupar em realizar o pagamento, né, em outro país de tributos, e imposto nos dividendos, né, seguindo essa tabela aí que você está vendo. Agora, como pode ficar daqui para frente? O imposto nos dividendos dos Estados Unidos, que já é descontado quando você recebe, e aqui tem 2 opções de como isso aqui pode acontecer. Primeiro, uma tabela com imposto progressivo, que é como já está
estava. Ou a nova regra das 3 faixas de imposto, né, que é 0% até 6 mil e assim por diante. Ao que parece, você vai pagar 2 vezes da mesma forma. E aí vamos então para como isso aqui impacta de fato os seus investimentos. Para a gente entender como tudo isso pode impactar o seu bolso e os seus investimentos, a gente precisa dar uma olhadinha nessa medida provisória que foi publicada lá no Diário Oficial da União. Mas primeiro a gente precisa entender o que é uma medida provisória. A medida provisória, que geralmente é conhecida como MP, ela é um instrumento que tem força de lei, só que geralmente é utilizado pelo presidente da República em uma situação de emergência ou de urgência. Sempre que ela é publicada, ela tem validade imediata, ou seja, ela pode começar a funcionar no dia seguinte já, depois da sua publicação, mas ela precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional em até 120 dias para se tornar uma lei definitiva. Caso ela não seja votada no prazo, ela perde a validade. Depois de publicada, ela vai ser encaminhada ao Congresso Nacional, que vai instaurar uma comissão para analisar o texto e apresentar um relatório. E depois dessa análise, o texto vai ser votado pelas 2 casas do Congresso, que são basicamente a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Se ela for aprovada, a medida provisória, a MP, vai ser enviada para a sanção do presidente da República. Ou seja, ele pode sancionar, ele pode vetar ou ele pode propor emendas, de fato, ao texto que foi aprovado. Caso exista o veto, o Congresso pode derrubar ou manter essa medida provisória, dependendo da votação. E se essa MP for aprovada, for sancionada, ela vai se tornar uma lei definitiva com validade em todo o Brasil. Então, só para a gente entender o que é uma medida provisória que foi assinada pelo Lula, não é uma lei definitiva ainda. Ou seja, teoricamente, a MP já vale, já está valendo, tudo isso aqui já está valendo. Mas, segundo a publicação no Diário da União, a ideia é que esse imposto só comece a partir do 1º de janeiro de 2024. Temos até lá para nos preparar para isso de uma forma ou de outra. A MP também ainda precisa ser votada e passar pelo Congresso para se tornar lei definitiva. Então vamos lá. Quais aplicações vão ser impactadas e quais tipos de rendimentos? No capítulo 2 dessa medida provisória diz o seguinte: artigo 3º, os rendimentos auferidos a partir de 1º de janeiro de 24 em aplicações financeiras no exterior para as pessoas físicas residentes no país serão tributados na forma prevista no artigo 2º. Essa medida provisória, se passar, você que investe no exterior, se você investe por meio de depósito bancário, certificado de depósito, cota de fundo de investimentos, com exceção daquelas que são tratadas como entidades controladas no exterior, instrumentos financeiros, apólices de seguros, tem muita gente que tem seguro no exterior, certificados de investimento, como os BDRs, ou operações de capitalização, depósitos em cartão de crédito, fundo de aposentadoria ou pensão, título de renda fixa e de renda variável, derivativo e participações societárias, como você que investe em ações diretamente no exterior, por exemplo. Tudo isso vai participar do novo imposto. Então, primeiro, o que deve ter imposto novo? Todas essas opções que eu falei. Aí depois disso, que tipo de rendimentos fazem parte do novo imposto? Bom, no mesmo capítulo 2 diz algumas coisinhas aqui, ó. Rendimentos, remuneração produzida pelas aplicações financeiras, né? Então, basicamente, remuneração produzida pelas aplicações financeiras, variação cambial, juros, prêmios, comissões, ágios, deságios, participações nos lucros, dividendos e ganhos de capital no mercado secundário, que é comprar e vender ações. Ou seja, se isso passar, você que investe no exterior e teve rendimento acima de 6 mil, vai ser tributado de uma forma ou de outra. E aí eu queria chamar atenção para esse ponto aqui, ó, variação cambial. Então pensa assim, ó, você foi lá e comprou ações de, sei lá, Apple. As ações de Apple caíram, em tese, perdeu dinheiro. Só que o dólar subiu. Então você, na verdade, viu o seu patrimônio em real se valorizar. Mesmo que as ações tenham caído lá fora, por causa da variação cambial, você vai ter que pagar imposto. Pagar imposto por causa da variação cambial. Quer comprar dólar para se proteger e deixar o dólar lá? Vai pagar imposto. Pelo menos é isso daqui que dá a entender. Qual que é a conclusão disso tudo aqui para mim? Uma das coisas que eu observei, principalmente na política, é que de boas intenções o inferno está cheio. Geralmente é um dito popular. De fato, aumentar o teto da isenção do imposto de renda e subir o salário mínimo são medidas muito atraentes, não é? E, afinal de contas, você tem gente que vai pagar menos imposto, vai poder consumir mais, tem um lado bom para a economia. Mas ótimas medidas, elas não são suficientes para garantir ótimos resultados, caso elas sejam feitas da forma errada. Então existem consequências não óbvias dessa medida provisória. E de novo, quem sou eu para dizer o que é certo e errado? Eu tô aqui trazendo algumas reflexões. Se eu tivesse todas as respostas do mundo, né? Eu nem estaria aqui, não faz sentido. Mas quero contribuir de alguma forma para esse debate. Primeiro, uma conclusão não óbvia é o afugentamento do dinheiro.
tá bom? Afugentamento do dinheiro. Não existe dinheiro ocioso, toda tributação diminui investimento. Toda tributação diminui investimento, sem exceção. Você pode fazer 3 coisas com o dinheiro que você ganha. Você pode consumir, você pode investir ou você pode doar o seu dinheiro. Se você doar, você vai ajudar os necessitados. Se você gastar em consumo, você vai garantir emprego e renda naqueles setores que servem onde você comprou. Se você investir, você vai estimular o crescimento econômico e você vai gerar emprego também. A verdade é que, ao contrário do que muitas pessoas imaginam, o dinheiro dos ricos, entre aspas, ricos, ele não fica parado dentro de uma gaveta ou de um cofre. Se o governo tributar esse dinheiro, o dinheiro que antes era ou doado, ou gerava emprego e renda, ou era investido, vai agora ser do governo. E ele fica sob os caprichos dele de decidir o que de melhor pode ser feito com essa grana. Então não existe certo ou errado. Aqui existem lados diferentes. O problema é que quem tem dinheiro não quer ser taxado. Óbvio. E quem paga imposto quer deixar de pagar imposto. Só que quem é taxado e tem dinheiro vai fazer o possível para que isso não aconteça. Quem tem dinheiro não fica parado esperando ser taxado. Então essas pessoas tendem a proteger o seu patrimônio. Então veja os próprios Estados Unidos, por exemplo. Milhares de americanos começaram a renunciar à cidadania americana para evitar imposto. Olha só, Estados Unidos tem recorde do número de pessoas que desistiram da cidadania. Mais de 5.800 norte-americanos desistiram da cidadania nos primeiros 6 meses de 2020, em comparação aos 2.072 que o fizeram em todo o ano de 2019. Ou seja, por mais que a intenção seja boa e seja lindo na teoria, qualquer tentativa de jogar o fardo tributário exclusivamente sobre os mais ricos vai fazer apenas com que os mais ricos deixem o país. Eu lembro do caso polêmico quando o Eduardo Saverin vendeu uma posição grande, acredito que no Facebook, né, hoje na Meta, e aí ele tinha muito imposto para pagar e ele falou, não quero receber nos Estados Unidos. Ele teve uma briga com os Estados Unidos e ele precisou até mudar de país, mas no final das contas existia um ganho tributário para ele e uma perda tributária para o país. Segunda consequência não óbvia aqui, desestímulo ao mercado de capitais. Em 2018, 700 mil CPFs investiram na B3, né? A gente tinha 700 mil investidores. Eu lembro que quando eu comecei tinham 300 e poucos mil investidores. Em 2022, 5 milhões de CPFs investiam na B3. Então olha esse grande aumento. Então milhares de pessoas que não cuidavam do seu próprio dinheiro hoje podem investir e diversificar o seu patrimônio com investimento no exterior. Se essa medida provisória passar, quem investe no exterior pode ser penalizado. Talvez você não seja penalizado hoje. Existe sim uma faixa de isenção até R$6.000 e vários investidores ainda não conseguem ter um lucro tão grande. Mas um dia vão ter. Inclusive porque esse valor de 6 mil não é ajustado pela inflação. É igual o problema que a gente tem aqui no Brasil. Você tem uma isenção de venda de R$20.000, só que essa isenção de R$20.000 é desde, sei lá, 90 e pouco. Um dia, as pessoas que hoje têm pouco patrimônio investido, mas têm disciplina de continuar fazendo isso, investem no longo prazo, vão ter rendimentos maiores que 6 mil e vão começar a pagar mais imposto. Não vai valer a pena investir no exterior por causa disso? Bom, é claro que vale. Só que se seu investimento deixar de valer a pena por causa do modelo de cobrança do imposto, aí a casa cai. Bom, me deixa aqui nos comentários o que você achou dessa medida, se você achou bacana ou não. Tem sempre os dois lados. Eu acho que é sempre legal a gente refletir sobre isso. E lembrando sempre que eu estou sempre a favor do Brasil e a minha responsabilidade aqui é te ajudar com os investimentos. Então é sempre o que eu vou fazer. Eu vou sempre te trazer como cuidar melhor do seu dinheiro, independente do cenário, claro, sob uma visão minha de mundo. Se você está comigo até o final desse vídeo, acho legal você saber o seguinte, né? Tem muitas dúvidas e às vezes quando você tem mais patrimônio, é difícil você ficar updated, né? Assim, com tudo que está acontecendo. Por isso que o Grupo Primo hoje é sócio de uma consultoria de investimentos chamada Portfel. Então, se você tem mais de R$300.000 de patrimônio investido e você quer a nossa ajuda para investir, até para te ajudar a passar por esse tipo de momento, vale a pena investir no exterior, como que funciona, etc., você pode contar com a nossa ajuda. Mas pelo carinho no atendimento, pela proximidade, a gente tem um certo limite mínimo de patrimônio para que a gente possa cuidar de você da melhor forma. Então, se você investir mais de R$300.000, clica no link aqui da descrição, vai aparecer um formulário, você preenche esse formulário e um consultor do nosso time vai entrar em contato com você. Grande abraço, até o próximo vídeo e tchau!